Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, mais uma vez aqui para fazer uma breve reflexão sobre a vida e o ministério do líder e do obreiro. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Davi. Acredito que todos nós, ainda que de uma forma muito superficial, em algum dado momento da vida tenham ouvido falar do rei Davi. Todavia, a parte da vida de Davi que se ficou mais evidente para nós é aquela parte em que ele se torna um grande rei, a parte que fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, e também aquela parte que nos mostra que Davi ele era um grande guerreiro e por isso ele venceu o gigante. Todavia, poucas pessoas desconhecem que Davi também, assim como eu e você, teve alguns erros. E por que não dizer o erro que Davi cometeu em não cuidar bem da sua casa? Se fizéssemos a seguinte pergunta, e a pergunta seria: quem foi? Quem é Davi? Davi foi um grande rei e foi também um grande líder. Como rei e líder que era, certamente ele era uma pessoa muito ocupada, pois não era uma tarefa muito fácil ter que administrar um reino, ter que governar um reino. Davi era também um homem de negócio, como líder que era. Ele era um homem de negócio, ele era um estrategista, era uma pessoa iluminada por Deus e de grandes estratégias. Davi, ele também era pai. Acredita-se que Davi tinha em torno de 20 filhos. Davi era pai. E tudo nos indica que ele era um pai muito bem intencionado. Porque quando nós olhamos para os nomes em que ele dera aos seus filhos, nós vamos ver que ele era um pai bem intencionado. Um dos filhos de Davi se chamava Adonias, que significa esse pertence a Adonai. Salomão, também filho de Davi, quando nós vemos o significado do seu nome, que significa amado de Deus. E quando nós também olhamos para a Bíblia e vamos ver o nome de Absalão, é sobre ele que nós vamos falar, que significa pai da paz. Bom, um pai que coloca o nome dos seus filhos com um significado tão profundo e bíblico como esse, no mínimo, esse pai é um pai bem intencionado. Sonhava que os seus filhos fossem exatamente aquilo que os seus nomes significavam. Todavia, vale a pena a gente entender que não basta ser simplesmente um pai e um líder bem intencionado. É preciso gastar tempo, é preciso fazer investimento. Se as nossas boas intenções em relação aos nossos filhos, em relação às pessoas que nós lideramos, se essas boas intenções elas não for transformadas em ações de cuidado e investimento, essas boas ações, essas boas intenções não valerá de nada. Nós vemos isso no exemplo de Davi. Tudo começa, a história, a tragédia da família de Davi, começa um certo dia em que um dos filhos de Davi, por nome Aminon, ele sente um forte desejo pela sua meia-irmã chamada Tamar. Eu digo meia-irmã porque era filha do mesmo pai, porém de uma outra mãe. Aminon e Tamar eram irmãos ou meio-irmãos de sangue, filho do mesmo pai. E Aminon é tomado por um desejo de possuí-la, de tê-la. E diz a Bíblia que, certa feita, ele traça um plano, uma estratégia, finge que está doente. O seu pai Davi vai visitar ele até no seu quarto. E quando ele chega ali no seu quarto, ele pede para que o seu pai Davi
mandasse Tamar servir a ele um bolo, servir a ele algo para comer, porque talvez assim ele se sentiria bem. Davi, não discernindo muito bem a intenção do seu filho, e talvez não o discerniu porque não tinha talvez uma relação tão próxima, porque jamais vamos conseguir discernir alguém à distância. É por isso a importância de pais e filhos caminharem juntos, porque quanto mais longe o pai está do seu filho, mais difícil o pai conseguirá discernir as verdadeiras intenções dos seus filhos. Quanto mais longe um líder caminha dos seus liderados, quanto mais longe um pastor caminha da sua liderança, mais dificuldade ele vai ter para discernir as verdadeiras intenções. O pai, não discernindo, pede para sua filha Tamar ir servir o seu irmão, que supostamente estava doente. E quando ela, Tamar, foi ali servir o seu irmão Aminon, ele, carregado de má intenção, força Tamar a se deitar com ele. Ele abusa dela à força, e agora ela, se sentindo injustiçada, humilhada pelo seu irmão, ele a despede. Tamar chega até a cogitar de casar com ele para reparar o dano da culpa e da vergonha, pois o seu irmão havia tirado-lhe a virgindade. Porém, ele a rejeita, porque ele não suportava, depois de tê-la abusada, ver ela, se sentindo culpado daquilo que fez. Bom, esse episódio chega até o rei Davi. Quando ele toma conhecimento dessa situação, ele muito se indigna. Ele é tomado por uma ira, porém nada faz. O que se esperava de um pai, diante de uma situação como essa, que ocorrera entre os seus dois filhos, o que se esperava de um pai era que no mínimo ele chamasse Aminon e o confrontasse diante daquilo que fez. O que se esperava de um pai é que ele trouxesse Tamar para perto e a consolasse, e a fortalecesse naquele momento em que ela estava se sentindo humilhada. Mas não é isso que Davi faz. Ele apenas fica irado, indignado e nada fez. Seu irmão, o irmão chamado Absalão, ele chama Tamar para morar com ele e ali ela passa por alguns anos. E por alguns anos, Absalão também esperava o pai tomar uma posição em relação ao acontecido. E o pai não tomou. Agora Absalão, muito indignado, decide agir por conta própria, já que o pai se fez omisso e ausente diante da situação. Agora Absalão decide tomar as suas próprias decisões, fazer as coisas do seu jeito. Afinal de contas, ele quer fazer justiça, porque na sua percepção o pai nada fez. Ele cuida da sua irmã e ele planeja agora, depois de 2 anos, a morte do seu irmão Aminon. Em uma das festas que acontecia em Jerusalém, ele mata o seu irmão e foge para a casa do seu avô, pai de sua mãe, que ficava em um reino muito próximo, ou vizinho dali. Quando a notícia chega até o rei Davi, em que o seu filho Aminon havia sido morto pelo seu outro filho chamado Absalão, Davi muito se entristece e passa ali por vários anos, passa ali por vários tempos, chorando e se lamentando a morte do seu filho Aminon. Por algum momento, inicia-se uma caça para achar Absalão, mas Absalão se esconde. Depois de 3 anos morando na casa do seu avô, pai de sua mãe, que por sinal não gostava, seu avô não gostava de Davi, por achar que a sua filha deveria ter mais liberdade, um espaço melhor, de mais honra na corte.
Por esse motivo, seu avô não gostava muito de Davi. Imagina-se como foi essa relação do avô para com o neto. De repente, o neto ali agora sobre os cuidados do avô, né, encheu a cabeça do seu neto de tantas coisas concernentes a Davi. Depois de 3 anos, ele decide voltar. E um contato que teve com Joabe, que era capitão do exército do rei Davi, ele cria uma ponte, Joabe cria uma ponte, para que ele pudesse se achegar e ver a face do seu pai, do rei Davi. Agora Absalão está de volta. E quando ele entra, ele se prostra diante do rei, clamando por perdão. E Davi se levanta do trono e beija o seu rosto. E não lhe diz palavras. Bom, talvez Davi pensou que tudo o que aconteceu, o estupro, o homicídio, talvez ele achou que tudo se resolveria apenas com um beijo. Sem conversar, sem diálogo, o despede. Absalão sai dali, um pouco mais revoltado ainda, por não ter tido diálogo com o pai. Tudo que Absalão queria era um pai e não um rei. Era um pai e não um líder. Só que ali estava diante dele um rei. Estava diante dele um grande líder. Mas ele não conseguiu encontrar ali um pai. Queridos, abre um parênteses aqui para dizer que às vezes nós somos bons líderes. Às vezes nós governamos bem fora, mas às vezes negligenciamos o nosso papel de pai. Como líderes também somos pai. E como pai não podemos negligenciar o diálogo e o cuidado. Pois se assim o fizermos, vamos acarretar em grandes problemas e consequências sobre as nossas vidas. A Bíblia vai continuar nos dizendo que após ele sair dali, no capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, vai nos dizer que ele parava por vários anos à porta do palácio. E quando via as pessoas da comunidade de Jerusalém, de Israel, quando via o povo de dentro e tantos de fora, para tratar e resolver das suas questões com o rei Davi, ele barrava essas pessoas nas portas e dizia: olha, o rei não vai poder te atender. Quem dera se eu fosse rei. Sua causa é justa, sua causa é boa, mas não tem ninguém para que possa te atender. Mas eu vou te atender. Eu vou tratar da situação. Mas diz a Bíblia que ele fazia isso não porque ele se importava com a causa do povo, mas porque ele estava ganhando o coração do povo pouco a pouco. E isso sem o conhecimento de Davi. Davi deixou que Absalão ficasse muito tempo sozinho. Davi permitiu que Absalão ficasse muito tempo distante dele. Esse distanciamento de Davi com seu filho Absalão, sem Davi perceber, Absalão, anos após anos, estava ganhando o coração do povo, para que um dia ele se autoproclamasse rei e conspirasse contra o reinado e contra a vida do seu pai. Exatamente isso acontece. Houve um momento em que ele pede para o seu pai Davi para que ele pudesse sair de Jerusalém e ir até Hebrom, para que ali pudesse oferecer ali ou pagar ali um sacrifício. Seu pai Davi, não discernindo mais uma vez a intenção do coração do seu filho, permite que ele vá até Hebrom. E lá em Hebrom, juntamente com Aitofel, que era um conselheiro de Davi, que fazia parte da equipe de governo de Davi. Lá em Hebrom, ele se proclama rei e o povo o proclama rei. Afinal de contas, ele foi muito bom para aquele povo, suprindo, entre aspas, a necessidade daquele povo. Muitas pessoas o seguiam nem o mesmo saber o que estava acontecendo. Aqui é o perigo, queridos, muito grande de seguirmos um movimento, uma ideia, sem de fato conhecer e saber a intenção daquelas ideias. Diz a Bíblia que quando chega isso até o conhecimento de Davi, ele deixa o palácio, deixa a casa onde ele estava com as suas concubinas, descalço, ele foge para a última casa da cidade. Ele foge para o deserto, ele foge para um lugar longe, temendo que o seu filho Absalão o matasse.
Quando Davi está fugindo, se aproxima um jovem, se aproxima alguém por nome Itai. Itai fala: olha, Davi, aonde você for, eu irei com você. Aonde estiver, estarei com você. E se for para morrer, também morrerei com você. Davi olha para ele e diz: Itai, eu não tenho mais nada, não tenho trono, não tenho palácio, volte para lá. Itai falou: não, de maneira nenhuma, eu vou com você. Em outras palavras, o que Itai estava dizendo para Davi era o seguinte: olha, eu quero, Davi, que fique muito bem claro que eu nunca estive ao seu lado por causa do trono. Eu nunca estive ao seu lado por causa dos palácios. Eu nunca estive ao seu lado por aquilo que você tinha. Eu sempre estive ao seu lado por causa daquilo que você carrega. Você carrega um coração segundo o coração de Deus. Você carrega algo de Deus. Eu estou do seu lado. Passado-se ali algum momento, se aproxima também o sacerdote por nome Zadok. Zadok vai também vir com a arca juntamente com alguns levitas. Os irmãos sabem que a arca tipificava a presença de Deus. Zadok agora decide caminhar com Davi. E ele traz consigo a presença de Deus. Eis aqui, a característica de um amigo. Amigo é aquele que se aproxima de você com a presença de Deus. Davi olha para ele e diz: leve a arca para Jerusalém. Leva para lá, pois o povo precisa da presença da arca que tipifica a presença de Deus. Mais tarde se aproxima também Uzai. Uzai se aproxima de Davi. Uzai também era um conselheiro de Davi. Se aproxima de Davi também desejoso caminhar e seguir Davi. Davi olha para ele e fala: é mais me útil você do lado de Absalão, servindo a ele como conselheiro do que junto comigo. Porque quando você estiver do lado de Absalão, você dirá a ele: assim como eu fui com teu pai Davi, eu também serei com você, servirei. E quando ele lhe pedir um conselho, ou quando você perceber que Aitofel estiver aconselhando ele, porque eu bem sei que tudo o que ele está fazendo tem ali também o dedo, a mão e os conselhos de Aitofel. E você me será mais útil lá do lado dele e do lado de Aitofel, desconstruindo e desmistificando todos os conselhos errôneos que Aitofel estará ali passando para ele, você vai desconstruir. Então volte e sirva a ele como você me serviu, mas sirva a ele com verdade, desconstruindo os conselhos malignos, maléficos de Aitofel. E assim ele faz, e assim ele volta. Queridos, nós vemos aqui, expomos aqui uma história que começou lá atrás. Que a negligência de um pai, a negligência de um líder, trouxe consequências terríveis para o reinado e para o reino de Davi. Davi mais tarde, juntamente com Joabe, traça estratégias de guerra para ir contra o seu filho Absalão. Todavia, Davi havia dito a Joabe, que era o seu general de guerra, e a palavra que Davi havia dado a Joabe é: não faça mal nenhum a Absalão. Diz a Bíblia que eles perseguem Absalão. Absalão ele fica preso sobre uma árvore, sobre um galho ali. E diz a Bíblia que Joabe, já cansado de toda aquela situação, ele não segue o conselho de Davi e ceifa a vida de Absalão. Queridos, que história terrível, que história trágica. Tudo isso nos faz refletir que nós, enquanto líderes, não podemos fazer vista grossa para alguns problemas. Precisamos tratá-los, porque problema, quando não é tratado, a tendência dele é aumentar, é crescer. Às vezes, se Davi tivesse sentado com seus filhos e tratado dos seus filhos, talvez ele não teria perdido seus filhos como perdeu. Eu deixo o conselho para você, enquanto pai de família: não faça vista grossa para alguns problemas que têm se apresentado na sua casa, pois eles podem crescer. E com medo, às vezes, de tratar o problema e perder pessoas, você pode perder elas por não tratar delas, por não tratar dos problemas em que elas apresentaram. Como líder, nós precisamos entender também que nós não podemos ter medo de perder as pessoas por amar elas.
Porque quando você decide tratar de algum problema na vida de um liderado seu, isso é uma expressão de amor. E muitas das vezes nós temos medo de tratar de problemas de pessoas com medo de perder. Mas amanhã nós podemos perder ela de maneira trágica. Nós não podemos perder ninguém. Ninguém. Nós não podemos perder ninguém para o diabo. Não podemos perder ninguém para a ignorância. Amor e verdade caminham junto. Verdade sem amor mata. E amor sem verdade engana. Eu preciso dizer a verdade com amor e eu preciso amar com verdade. Há muitas pessoas que elas têm um conceito errado do que é amor. Pensando que amor é fazer vista grossa, que amor é deixar de lado, que amor não é corrigir. A Bíblia diz que Deus, Ele corrige e disciplina quem Ele ama. Então não existe amor sem disciplina e sem correção. Corrija, conserte e discipline se for necessário. Se autodiscipline a sua casa, para que você não perca ela. Que consequentemente também a vida daquelas pessoas que Deus confiou em sua mão. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.